Creiamos sempre que Deus suprirá. Creiamos sempre que Ele é aquele que virá ao meu e ao seu socorro. É aquele que sempre virá ao nosso encontro para suprir as nossas necessidades. Nós louvamos a Deus, exaltamos ao Senhor até esse momento. E agora chegou o momento onde nós vamos refletir um pouco mais direto e objetivo na palavra de Deus. Eu quero orar mais uma vez com você. Bendito Deus e eterno Pai, nós oramos a Ti nesse momento, agradecidos pela liberdade que temos, mesmo em um número reduzido, com toda essa segurança do isolamento, do distanciamento, mas também, ó Deus, com um número bem maior, com tantas pessoas conectadas conosco nesse momento, quando nós Te louvamos e exaltamos. Fala conosco através da Tua palavra, assim como cremos que o Senhor vem falando através de cada cântico, de cada oração. Nós oramos declarando a nossa dependência total do Senhor. Fala a minha vida, aquilo que o Senhor já tem falado diante desse texto, e fala algo novo, porque a Tua palavra é rica, sustenta a minha vida. Fala com as pessoas através da minha vida, e que o Teu Espírito, que é santo, possa agir na alma e na mente de cada pessoa que estará ouvindo, acompanhando esta mensagem. Transforma as nossas vidas, fortalece-nos, dá-nos graça, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E agora, o que eu faço? Essa é uma pergunta que eu penso que todos nós temos feito, alguns em maior momento, outros em maior ou em outros menores momentos. Mas e agora, o que eu faço? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos 24 a 27. E esse é o texto bíblico que nós vamos ler e refletir na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 24 a 27. Diz assim a palavra de Deus: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo, então estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. E agora, o que eu faço? Diante de tantas crises que nós temos passado, e principalmente essa, diante dessa Covid, desse isolamento, tantas empresas fechadas, tantas empresas quebrando, tanta gente chorando sonhos e projetos, onde eles iriam começar agora, e justamente agora eles tiveram que parar tudo, abortaram antes mesmo de nascer qualquer projeto, qualquer trabalho. Grandes empresas fechando, outros já prevendo fechar nos próximos dias. E agora o que eu faço? Pessoas desempregadas, tanto na nossa comunidade de fé quanto em outras comunidades de fé, pessoas desempregadas pelo mundo todo. E agora o que eu faço? O que o texto de Mateus 17, verso 24 a 27, tem como resposta para mim e para você. E agora o que eu faço? Primeiro, se liga no que Jesus vai dizer. É importante que eu e você possamos estar ligados, antenados àquilo que Jesus vem falando a você e a mim, a cada leitura da palavra, a cada mensagem, a cada reflexão. Se liga no que Jesus vai dizer, não se desespere. Olha o verso 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Jesus e os discípulos estão chegando ali depois de tantas caminhadas, depois de terem pregado o Evangelho, realizado tantos milagres, tantas libertações, conforme nós vemos nos versículos anteriores. E agora Jesus está chegando ali, provavelmente na casa de Pedro, em Cafarnaum, e Pedro é esbarrado ali na porta da casa dele
por vários cobradores de impostos. A palavra de Deus não diz aqui a quantidade exata, fala que os que cobravam o imposto das 2 dracmas. Jesus adentra a casa de Pedro, e Pedro fica ali do lado de fora ouvindo aquilo que os cobradores de impostos estão lhe indagando. E os cobradores de imposto começam a perguntar não apenas do imposto deles, mas fala: esse que se diz ser rabi, esse que se diz ser o seu mestre, esse que diz ser o discipulador de vocês, esse daí, ele não paga os impostos das 2 dracmas? Se liga no que Jesus vai dizer, não se desespere. Talvez Pedro ali foi pego de surpresa, e provavelmente não, ele foi pego de surpresa, recebendo essa cobrança. Essas 2 dracmas e esse imposto se relacionava ao imposto do templo. Era um imposto que o judeu tinha que pagar para a manutenção do templo em Jerusalém. Todo judeu entre 18 e 50 anos pagava uma vez por ano essas 2 dracmas como um imposto para a manutenção do templo e dos serviços do templo em Jerusalém. E Pedro está sendo indagado ali se vai ser pago esse ano, tanto dele quanto o de Jesus. Se liga no que Jesus vai dizer, mesmo quando parece não ter saída. Pedro está naquele momento ali, ele responde rapidamente para aqueles cobradores de impostos: não, ele paga, né? Não correr o risco de talvez ser ali mais questionado e talvez sofrer algum tipo de sanção daqueles cobradores de imposto. Ele afirmou categoricamente que Jesus sim também pagava aquele imposto. E agora o que eu faço? A cabeça de Pedro já estava indagando: como que eu vou pagar esse imposto? Como que meu mestre vai pagar? Nós não temos dinheiro, porque naquele momento Pedro e Jesus, eles estavam sem dinheiro para pagar os impostos dessas 2 dracmas. E agora o que eu faço? Mesmo quando parece não ter saída, se liga no que Jesus vai dizer. Quando nós olhamos os versículos posteriores, verso 25, nós vemos ali, Jesus começa a provar Pedro, levar Pedro a pensar nessa situação. Verso 25, sim, respondeu ele, Pedro respondendo aos cobradores. Ao entrar Pedro em casa, verso 25, Jesus lhe antecipou dizendo, Jesus, na sua onisciência, na sua onipotência, conquanto ele dentro da casa e Pedro ali fora ouvindo aqueles cobradores, Jesus estava atento a tudo. Presta atenção, eu vou repetir. Jesus está sempre atento a tudo, até aquilo que estão te perguntando e te cobrando. Jesus está atento a tudo. E quando Pedro entra e já vai falar para Jesus dessa necessidade de pagar impostos, Jesus antecipa, antes de Pedro falar. Verso 25, a parte B, Jesus antecipou dizendo, Simão, o que te parece? Jesus ele chama Pedro para analisar a situação, ele coloca Pedro à prova. E agora o que eu faço? Se liga no que Jesus vai dizer, mesmo quando às vezes eu sou provado. Às vezes Deus está te provando, está me provando, está nos levando a fazer pergunta da situação, daquilo que está acontecendo em nossa volta. O verso 25, Jesus, ele pergunta, Simão, que te parece? E ele continua dizendo, de quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? O que Jesus está perguntando aqui a Pedro é um paralelo que Jesus faz a despeito daqueles que são reis, de fato, naquela época. E geralmente o rei, os seus filhos não pagavam os impostos que o rei taxava o restante da sociedade. A realeza, todos aqueles que faziam parte da realeza não pagavam os impostos. E Jesus está trazendo essa realidade para Pedro, em que seguinte aspecto? Pedro, esses judeus estão vindo aqui cobrar as dracmas, que é o imposto para cobrir as despesas do templo, o serviço ali do templo em Jerusalém. Agora, Pedro, de quem que os reis da terra, não agora esses cobradores de impostos, de quem que os reis da terra geralmente cobram os impostos? Dos estranhos ou dos seus filhos? Olha a resposta de Pedro no verso 26. Respondendo Pedro, dos estranhos.
Pedro fala: Senhor, é dos estranhos que os reis da terra cobram, porque os filhos dos reis não pagam, a realeza toda não paga, mas é a sociedade toda que paga, são os estranhos que pagam. Olha o verso 26, a continuação. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Ué, mas como assim? Do que Jesus estava dizendo? Jesus primeiro pega um caso de reis da época, e a realeza, e os filhos da realeza, que eram isentos dos impostos. Os estranhos da sociedade pagavam os impostos. E Jesus se volta para quê? Porque aqueles cobradores judeus estavam cobrando os impostos do templo de Jerusalém, que foi chamada por Jesus de casa do meu pai. Presta atenção nisso. Jesus está dizendo assim: Pedro, então, se o templo de Jerusalém é chamado de casa do meu pai, e eu sou o filho do pai, e você, Pedro, e os discípulos são meus irmãos também, filhos do pai, então nós estamos isentos. Nós não temos que pagar esse imposto. E agora, o que eu faço? Se liga no que Jesus vai dizer, mesmo quando você está sendo provado. Mas também não seja sempre exigente com os seus direitos. Jesus, ele faz Pedro se lembrar de que Pedro tem o direito de não ter que pagar o imposto. Jesus também está dizendo para Pedro assim: se eu quiser, eu não pago esse imposto. Porque esse imposto está sendo cobrado para a manutenção do templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém é a casa de meu pai, eu sou filho de Deus o Pai, e você é meu irmão. Eu te fiz, meu irmão, filho de Deus o Pai em Cristo. Então nós estamos isentos. Mas, ao mesmo tempo que Jesus está provando Pedro, ele continua a provar Pedro, para ver como que Pedro vai reagir diante dessa situação, dessa cobrança, mesmo não tendo que pagar, e mesmo tendo o direito de não ter que pagar, nem sempre exige os seus direitos. Olha o verso 27. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol. Jesus, ele está ensinando Pedro, depois que ele disse: olha, Pedro, tanto eu quanto você, e nenhum dos discípulos teria que pagar esse imposto. Ok, Pedro? Mas para que nós não escandalizemos esses cobradores de impostos, e tantos mais judeus, o que seria o escândalo aqui? Bom, primeiro, que não estava na hora de Jesus se revelar àqueles judeus, e nem à classe farisaica dos judeus, que ele era o Filho de Deus. O momento em que Jesus vai se revelar Filho de Deus era o momento próximo à sua crucificação, não era o momento. Assim como Jesus se poupou vários momentos de se dizer Filho de Deus, a não ser na hora quando ele disse. E pagar esse imposto uma vez por ano era um imposto que já havia sido ensinado a toda a classe judaica desde Moisés, lá em Êxodo. Depois você pode pesquisar em Êxodo. Desde Êxodo já existe esse imposto colocado para quando o tabernáculo fosse levantado, para a manutenção do tabernáculo. Isso foi mantido para manter o templo. Isso não tem nada a ver com dízimo e oferta. Esse é o imposto que o judeu pagava uma vez por ano, das 2 dracmas. E como isso já era algo estabelecido, Jesus falou assim: agora não é hora. Pedro, vamos fazer o seguinte: por mais que nós tenhamos direito, e nós não temos dinheiro para pagar isso, não vamos escandalizá-los, vamos pagar, vamos acertar isso. E Jesus, então, ele dá uma ordem a Pedro, para que Pedro creia no milagre que ele poderia prover naquele momento. E agora, o que eu faço? O que eu e você temos que fazer em tempos de crise como hoje, onde muita gente está tendo a necessidade de pagar as suas contas, e às vezes não tem com o que pagar, e às vezes você descobre alguns direitos que você tem. O que Jesus está dizendo para você é: ouça o que ele está te ensinando. Não promova escândalo, não tumultue, creia no milagre de Jesus. Olha o verso 27, mas para que não escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol. Creia no milagre de Jesus, Pedro. Jesus dá uma ordem a Pedro e orienta a Pedro e mostra a possibilidade de que recursos poderiam ser levantados para pagar aquela conta. E agora o que eu faço? Além de nos ligarmos no que Jesus está dizendo, faça o que tem que fazer. Nós sempre pregamos, vamos continuar a pregar sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Jesus é aquele que te orienta e me orienta e nos desafia a vivenciarmos o milagre. Mas Jesus muitas vezes vai te convidar e vai me convidar para que eu e você façamos parte do milagre.
É claro que nós conhecemos vários milagres de Jesus relatados nos evangelhos, onde ele faz tudo, do começo ao fim, mas há momentos onde o milagre de Jesus chama a participação daquele que vai ser objeto do milagre. E nesse caso, Jesus está chamando Pedro a ter responsabilidades nesse processo do milagre. Então, e agora o que eu faço? Faço o que tem que fazer. No caso de Pedro, ele deveria ir pescar. Talvez algumas pessoas devem ter rido agora dizendo, está estressado, tem conta, vai pescar. Não, não é isso que nós estamos dizendo aqui. Mas no caso de Pedro, o que ele tinha que fazer naquela hora, literalmente era, vai pescar. No verso 27 diz, vai ao mar e lança o anzol. Primeiro, olha como Jesus é gracioso e misericordioso. Jesus, ele desafia Pedro a fazer parte do processo do milagre, e deixa a parte mais fácil para Pedro. Jesus vai realizar o milagre, mas ele deixa uma parte fácil para Pedro. Porque ele manda Pedro fazer aquilo que Pedro tinha como um ambiente muito conhecido. O mar era um ambiente muito conhecido de Pedro. Lembra que quando Jesus chama Pedro para seguir o ministério, ele chama Pedro na pesca. Pedro era um grande pescador. Então Jesus chama Pedro para fazer algo que era a responsabilidade dele, de Pedro. Vai ao mar. Jesus manda para Pedro ir a um ambiente conhecido. Jesus manda Pedro ir fazer aquilo que ele mais dominava. Vai ao mar e lança o anzol. Lançar o anzol para quê? Óbvio, para pescar. Jesus manda Pedro ir num ambiente que ele conhecia muito bem, num ambiente que ele estava acostumado, que ele dominava. Jesus manda Pedro a uma atividade que Pedro tinha prática, que era pescar. Só que Jesus pede algo possível a Pedro. Mas Jesus, quando ele pede esse algo possível a Pedro, ele está pedindo para que Pedro se reinvente. Nós vivemos tempos de Covid, de isolamento, onde nós temos ouvido vários empresários, vários empreendedores e vários segmentos empresariais dizendo, agora é tempo de nós nos reinventarmos. É tempo de reaprendermos a viver de maneira diferente. É tempo de sermos mais criativos. E Jesus, ele faz isso ali com Pedro. Ele manda Pedro ir à pesca num ambiente muito conhecido, fazer o que ele estava habituado a fazer. Porém, Jesus fala assim, você vai fazer algo diferente, que você não está habituado. O quê? Pescar com anzol. A pesca com anzol, quando nós lemos a história do povo judaico, da cultura daquela época, a pesca com anzol era algo muito raro acontecer naquela época. A pesca comum era a pesca de redes. Tanto que nós lembramos da pesca maravilhosa que Pedro vivencia o milagre com Jesus e todos os seus funcionários da empresa de pesca que ele tinha, pescando com rede. Lança sempre a rede ao mar. A pesca com rede era algo comum. Eu e você estamos acostumados a fazer a rotina, sendo redundante aqui, acostumados com a rotina. Eu e você estamos acostumados a fazer as coisas que nós aprendemos a fazer, e geralmente nós temos dificuldade de modificar a maneira, o modus operandi com o qual a gente habitualmente vem vivendo. E nós vivemos tempo de reinventar, de sermos criativos, de observarmos o que podemos fazer nesse tempo de crise, nesse tempo de caos, de desemprego, de falta de dinheiro. Jesus não tinha dinheiro para pagar aqueles impostos, Pedro não tinha dinheiro para pagar aqueles impostos, mas Pedro sabia fazer algo. Jesus falou, vai fazer o que você sabe. Só que Pedro, você vai ter que se reinventar, larga a rede aí, você não vai pescar com rede, que você está habituado a fazer, você vai pescar de uma maneira nova, se reinvente. Olha o verso 27, lança o anzol. Lançar o anzol. Pedro já foi chamado naquela época a se reinventar. Jesus também chama Pedro aqui a viver cada dia na sua intensidade. Nós temos o hábito de querer abastecer o celeiro. Eu tenho esse hábito, você também tem. Nós temos o hábito de querer garantir o amanhã, o depois de amanhã, e se der até a aposentadoria, se der até o resto da nossa vida aqui na terra. Nós temos esse hábito porque nós somos seres humanos inseguros por natureza. E Deus chama Pedro e me chama e te chama a vivermos uma segurança nele, a dependermos tão somente dele e viver cada dia na sua intensidade, não ficar inquieto com o dia de amanhã. Onde nós vemos isso no verso 27, Jesus disse, Pedro, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o.
Jesus falou para Pedro assim: Pedro, não seja ganancioso. Não fica animado, empolgado, falando: nossa, eu estava acostumado a pegar só com rede, mas com anzol também vi que eu sou bom e fisgo peixe. Daqui a pouco ele fala: eu acho que eu vou fisgar mais um, porque o mar está para peixe hoje. Então se deu um, vai dar um segundo peixe. Nós somos assim. Nós somos assim. Mas Jesus fala para Pedro: não seja ganancioso. O primeiro peixe que fisgar, tira-o. Não vai querer pegar um segundo, não. Primeiro peixe que fisgar, tira-o. Jesus está dizendo para Pedro assim: satisfaça-se com a solução para o dia. Pedro, o que te incomoda hoje? O que me incomoda hoje? O que te incomoda hoje? Jesus perguntou isso para Pedro. O que estava incomodando? O que incomodava Pedro eram aqueles 2 cobradores de impostos lá na porta da casa dele, ou 2, desculpa dizer o nome, que não sabemos quantos, mas mais de um cobrador, diz cobradores. E Jesus falou para Pedro: então Pedro, vamos resolver o problema de hoje. Pedro, o que a gente tem que resolver hoje é pagar essas dracmas, tanto as suas quanto as minhas. Então o primeiro peixe que você tirar, o primeiro peixe que você fisgar, tira-o. Tira, não queira pegar um segundo. Não seja ganancioso. Satisfaça-se com a solução para o dia. Sabe por quê, Pedro? Porque dentro desse primeiro peixe que você fisgar, ali você encontrará um estáter. Verso 27. E abrindo-lhe a boca, vou ler um pouquinho antes. E o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter. O estáter é uma moeda que valia muito mais do que a dracma. E um estáter correspondia a 4 dracmas. É como se eu e você fizéssemos uma conversão hoje pelo dólar ou pelo euro, diante do nosso real. No caso do euro aqui, R$6 alguma coisa. No caso do dólar, R$5,70, 80, quase R$6 também. E o nosso real ainda vale só R$1. Aqui é isso que Jesus estava dizendo: Pedro, você vai fisgar um primeiro peixe. Quando você fisgar, tira. Lá vai estar o suficiente para pagar as minhas 2 dracmas e as suas 2 dracmas. Volte seus olhos à palavra de Deus no verso 24. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas. Vou repetir: o imposto das 2 dracmas. E perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Esse imposto anual para cada judeu de 18 a 50 anos correspondia a 2 dracmas. E quando Jesus falou que Pedro encontraria um estáter e os cobradores estavam esperando, 2 dracmas de Pedro e 2 dracmas de Jesus. E um estáter correspondia exatamente a 4 dracmas. Eu quero concluir aqui essa nossa breve reflexão, que nesses tempos de crise, de Covid, de tanto desemprego, de tanta empresa fechando, tanto negócio quebrando, tanta gente frustrada, tanta gente entristecida, e eu confesso, cada vez que eu ouço a notícia de um empresário que faliu, de uma empresa que fechou, de tantas empresas que estão fechadas e você nem imagina, me entristece o coração, me entristece o coração. E nós precisamos ser cada vez mais criativos, precisamos reinventar. E talvez você está me perguntando: mas pastor, como que eu vou fazer agora? A empresa quebrou, fechou, faliu, eu estou desempregado. Eu fiz uma pergunta para você e faço para mim: e agora o que eu faço? Primeiro, se liga no que Jesus vai dizer para você, porque o que Jesus disse para Pedro foi dito. Depois que você ouvir o que Jesus vai dizer para você, faça o que você tem que fazer. O que? Não sei. Eu não sei. Jesus vai dizer para você: a tua realidade é diferente da realidade do outro, que é diferente da do outro, que é diferente da minha. Jesus ele vai tratar em particular com a tua realidade, assim como com a minha realidade, assim como com a realidade de todas as outras pessoas. Então fique atento ao que Jesus tem dito a você a cada leitura da palavra, a cada louvor que você ouve e canta, a cada mensagem, a cada reflexão bíblica. Nesses tempos de crise, de dificuldade, de desemprego, de empresa quebrando, de gente falida, que às vezes nós estamos nos vendo sem saída, e agora como vai ser? E os economistas, o que eles mais estão diagnosticando, e diante de uma matemática praticamente exata, é que a crise maior está por vir.
E aí já fica aquela preocupação em cada um de nós. E aí o que eu faço? Se liga no que Jesus está dizendo. Soberania de Deus. Ele tem algo a dizer para você. Só para você. Assim como para mim. Assim como para os outros. Em cada uma das suas particularidades. Agora, faça o que Ele vai te dizer. Faça o que tem que fazer. Do jeito que Ele vai te dizer. E eu creio que Jesus ainda fala hoje. Porque Ele é vivo. Ele é poderoso. Ele ressuscitou. E Ele tem algo para falar para você. Diante daquilo que você está perguntando, o que eu faço agora? Eu tenho conta para pagar, eu tenho uma empresa para manter, ou já fechou, e eu preciso recomeçar, eu preciso de um novo trabalho. Se liga no que Jesus está dizendo, e faça o que Ele vai dizer para você fazer. Soberania de Deus, responsabilidade humana, não cruze os braços, não espere cair tudo do céu. O milagre, muitas vezes, Jesus vai te convidar para fazer parte do processo. Você vai ter que se movimentar, eu vou ter que me movimentar. Creia que Jesus está presente e Ele tem uma saída para você. Ele tem uma saída para mim, tem uma saída para todos nós. Ouça atentamente. Faça o que você tem que fazer. Se abra para o novo. Eu sei que tem pessoas, eu conheço pessoas, eu tenho um carinho enorme também por essas pessoas. Pessoas que têm dificuldade de mudança, pessoas que têm dificuldade de reinventar. Ela está acostumada tanto daquele jeitinho, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela, aquele complexo. Não. Agora, mais do que nunca, é tempo de que você e eu nos reinventemos. Sejamos criativos. Mas eu não tenho criatividade, eu não sei o que fazer. Ouça o que Jesus vai dizer para você fazer, porque até nisso ele é misericordioso, até nisso Ele é gracioso. Ele sabe o que você precisa fazer. Talvez você não saiba, eu também às vezes não sei, às vezes o que eu tenho que fazer. Por isso eu oro a Ele e pergunto: Senhor, agora o que eu faço? É hora de você se reinventar. Então, se prepara para algo novo que Jesus vai falar para você fazer. E preste atenção, Jesus ele conhece a sua e a minha limitação, mas também conhece a sua capacidade e a minha capacidade. Jesus vai chamar você para fazer aquilo que você tem prática. Jesus vai chamar você para fazer aquilo que você já domina o ambiente. Mas possivelmente Jesus vai chamar você para fazer de uma maneira diferente. Enquanto você tem prática nisso, você domina o ambiente, Ele vai chamar você não para lançar a rede como Pedro está acostumado, Ele vai te chamar para pescar com anzol, Ele vai te chamar para fazer aquilo que você tem prática, que você domina, talvez de uma maneira diferente. Não se assuste, se reinvente, se abra para o novo. Jesus abençoou a Pedro, Ele pode abençoar a você e pode abençoar a mim também. E uma das últimas lições que eu tiro desse texto para a minha vida, e eu quero que você tire para você, volte seus olhos ao final do verso 27. Eu quero chamar o pessoal da música aqui à frente, o Renan, o Arthur, para que o próximo cântico nós vamos cantar. Olha o final do verso 27. Acharás um estáter, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Olha só, Jesus está dizendo assim: Pedrão, na hora que você vê aquele estáter lá, não vai pensar só em você, porque ele vale 4 dracmas e você só precisa de 2. Não vai querer garantir só para o seu lado as outras 2 dracmas. Pedrão, vai lá e entrega por mim e por ti. Pedro, 2 dracmas aí é para pagar a minha conta, as outras 2 é para pagar a sua conta. Jesus me ensina a não ser ganancioso. Jesus me ensina a não ser avarento. Jesus me ensina, e Ele te ensina, que aquilo que Ele der de recurso para você, e aquilo que Ele der de recurso para mim, presta atenção, e que vier além daquilo que eu e você precisamos para aquele momento, se lembre de um irmão, de uma irmã, de um familiar, de um amigo, de alguém que também está precisando, e reparta, compartilhe, seja misericordioso, não vem com aquela ideia: não, eu vou garantir o de hoje e o de amanhã. Jesus falou para Pedro: toma-o, entrega-lhe por mim e por ti. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. E agora o que eu faço? Se liga no que Jesus está dizendo, presta atenção. Faça o que Ele disser para você e que eu faça o que Ele disser para mim. Vamos cantar esse cântico. Esse cântico me convida, esse cântico te convida a respondermos essa pregação, essa mensagem. Louvemos ao nosso Deus.
atentamente você ouvir a voz de Deus, não é a voz do pastor Arnold, é a voz de Deus, e obedecer, você vai ser feliz, eu vou ser feliz, nós seremos bem-aventurados. Vamos louvar ao nosso Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos dele,